aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo? Pois é. Voltei em definitivo ainda não. Ainda tô com muita falta de ar, tô com muita secreção, ainda a coisa tá esquisita. Mas por que que eu vim aqui? Por quê? Para poder anunciar que o mercado de ações aqui no Japão, o índice Nikkei, ele chegou a 140, ele chegou a 48 mil. Isso é máxima histórica. Mas o que é isso? Euforia. Euforia de mercado. Só que com toda a euforia de mercado, isso não vai afetar só quem vende as ações ou compra as ações. O dólar subiu junto, porque uma coisa está ligada à outra. Então o que aconteceu? O dólar chegou a 149. Então se a euforia da bolsa continuar subindo, o dólar vai continuar subindo. E aí? Então você vê que a inflação não vai diminuir. Muito pelo contrário. Só que aquela velha história, a Sanai, como é que se fala assim? Não digo promessa de campanha, tá? Mas quando ela dava aquelas entrevistas e etc, ela falou, não, nós vamos combater a inflação, que não sei o que, nós vamos trabalhar com todos os partidos para combater a inflação. Só que, primeiro dia praticamente, só que ela ainda, entre aspas, não é a primeira-ministra, tá? Ela foi eleita ali como presidente do Partido Liberal Democrata. Claro que ela está fechando, depois que ela fizer todo o rito de passagem, aí sim você pode falar, ah, ela é a primeira-ministra. Mas por enquanto ela é e não é, tá? Não sei se deu para você entender. Então agora ela já está definindo quem que vai ser o povo do gabinete dela, tal. Aí depois que passar todo esse rito, ele for lá na casa presidencial, lá, como é que fala, do imperial, desculpa, foi na casa imperial, bater a fotinha ali, aí ela é a primeira-ministra, enquanto, né, é só a presidente do Partido Liberal Democrata. Então, ela, em entrevistas de como é que fala assim, de campanha, ela falou, tá, nós vamos combater a inflação, beleza. Primeiro dia, praticamente, depois que ela foi eleita ali, já subiu, como é que fala, o dólar. Por causa do quê? Da euforia do mercado. Porque o mercado começou com 46 mil, tá? Chegou a 48. Só que isso aqui é puta euforia. Porque na hora que, se as pessoas começarem a comprar ações agora com 48 mil, dependendo das ações, elas pegaram a alta muito alta. E a chance de perder dinheiro é muito maior. Porque para elas poderem ganhar dinheiro nessa alta, o índice vai ter que ultrapassar os 48 mil para 50. Apesar que já teve um político falando que até o final do ano vai chegar a 50 mil. Então essas pessoas que compraram no 48, se chegar a 50 mil, eles vão ganhar. Mas se não chegar, se não do 48, bateu no teto 48 e não subir mais, elas vão perder dinheiro, porque daqui é para baixo. Então já deu para você sacar o tamanho do problema. Quando eu vi que subiu do 40 para o 45, eu já assustei. Mas ali foi euforia sobre IA, as inteligências artificiais. Era o que o governo japonês estava fazendo, junto com a SoftBank estava fazendo, junto com a OpenAI estava fazendo, junto com a Nvidia estava fazendo, e virou um bololô de coisa ali, aí o troço subiu para 45, assim, da noite pro dia, puf, né? Eu estava esperando esse troço cair, mas não. Deu outra euforia agora de mercado, que subiu para 48. Pode ser que a coisa piore, pode ser que a coisa piore ainda mais. Piora como, japonês? Porque isso aqui, como subiu no mercado, subiu o dólar também. O dólar subiu para 49. Então o dólar ganhou poder no Japão e o iene desvalorizou. Para o Japão estava ficando bom. Por mais que o Shiba, o povo estava metendo pau no Shiba, tá? Mas o Shiba estava conseguindo manter uma certa estrutura do dólar e iene. Então ele fazia, como é que fala assim, junto com o EDA do Banco Central ali, eles faziam certos cambalachos, tá? Aí conseguia chegar o dólar, o iene ganhar valor, chegava a 142, 141, e nisso estava conseguindo manter o Japão estável nessa faixa. Agora, com a Sanai, ela já chegou metendo o pé na porta, 49, 149.
Então pode ser que a coisa piore, pode ser que a coisa piore. Porque se continuar essa euforia de mercado ou em relação às ações, o dólar vai continuar subindo. E aí? Então fica aquela velha história. Para nós, estrangeiros que estamos aqui no Japão, tentando fazer um dinheiro, como é que se fala assim, para ter um futuro melhor, esse futuro melhor está ficando cada vez mais longe, porque a inflação está comendo esse dinheiro. Quem assistiu os vídeos passados deve se lembrar que eu sempre falei. Eu estava falando. Quer vir para o Japão trabalhar? Beleza, não há problema. Pegue empregos de 1.200. Não pegue mais de 1.200. Pega de 1.200, 1.200, não, de 1.250 a 1.300. Porque senão você vai chegar aqui financiado, empreiteiras te comendo para tudo quanto é lado, inflação te comendo para tudo quanto é lado. Vai sobrar o que para você? Durante 6 meses, por exemplo. Se você financiar por 6 meses, vai te sobrar o quê? Porque as empresas não estão tendo garantia que elas vão ter serviços para direto. Você vê que o problema do Trump. Tanto que vai ter empresas que vão começar a receber ajuda do governo. Porque as empresas não estão dando conta. Então, para a empresa não demitir as pessoas, o governo vai começar a custear. Vai começar a dar uma certa ajuda para as empresas. É o que já está ventilando por aí. E aí? Então não venha para o Japão. Eu sei que vai ter muita agência, muita empresa que vai querer me comer com farinha. Mas não venha para cá com empregos por menos de 1.250, 1.300. Porque senão você vai se lascar. Da mesma forma, as pessoas que já estão aqui, as pessoas que estão aqui ganhando 1.100, 1.150, elas estão passando apertado. E muito apertado. Aquela velha história de você ter um dinheiro a mais para você poder fazer suas coisas, não está dando. Não está sobrando. Então, para você poder ter um lazer a mais com a sua família, ou para você poder conquistar alguma coisa no futuro, está diminuindo esse valor. E as pessoas não estão percebendo. Porque muita gente só quer viver de churrasco, pagode e, como é que se fala? E cerveja. Só que na hora que vê as contas no final do mês, fala, porra, puta merda, que não sei o que, é culpa do governo. Não, não é culpa do governo. É culpa da pessoa que não está fazendo o dever de casa da própria finança. Aí que tá, porque o governo, ele é um órgão externo da sua vida. Que você não vai ficar sem. Ele é externo, mas você não vai ficar sem. Você vai ter que lidar com isso o resto da sua vida. Então, se você não tiver uma organização financeira, tu vai se lascar. Já estou te trazendo isso aqui de antemão. Então, o que acontece daqui para frente? Se ficar essa euforia, aí nós vamos entrar em 2 patamares agora. Quem comprou nessa alta só tem duas direções. Por isso que eu falo assim, tem que tomar muito cuidado, né? Só tem 2 direções. Ou deixar a coisa ver que dá, porque dependendo, se ela subir, ela vai ganhar ali. Mas se o negócio despencar, ela vai amargar grandes, como é que se fala assim? Grandes prejuízos. Por isso que o mercado é aquela velha história. O mercado entrou em evidência, fica fora. Certa ação entrou em evidência, fica fora. Porque quando entrou em evidência, porque todo mundo já comprou. Igual Bitcoin. Quer comprar Bitcoin? Compra numa época que não entra em evidência. Igual agora entrou em evidência, atingiu uma máxima. Então o Bitcoin está muito caro. Então se você esperar um certo tempo agora, pode ser que ela despenque. Na hora que ela despencou, você compra um pouco mais barato. Só que nisso, para quem comprou lá em cima, na alta, vai amargar prejuízo. Se ela vender. Se ela não vender, é aquela velha história do prejuízo não, como é que fala assim? Não contado ali, né? Então, tem esse tipo de coisa? Tem. Então as pessoas têm que tomar cuidado pra caramba. Da mesma forma que deu essa euforia que subiu, as bolsas de ações das pessoas só tem dois momentos agora, é a mesma coisa o dólar. O dólar vai continuar subindo, a inflação vai continuar subindo, vai continuar comendo o poder de compra das pessoas, porque os salários não estão subindo para os estrangeiros da forma que está. Então você vai ter que fazer o quê? Fazer alguma coisa para o seu salário render, para o seu dinheiro crescer. Foi igual que eu falei de tempos atrás da Magazine Luiza. Eu havia comprado a Magazine Luiza a 9,
Tá? Só que passou um certo tempo, ela caiu para 7, só que nessa época eu já não tinha dinheiro, então não comprei. Então eu comprei no 9. Tá? Mas aí eu fiquei doente esse tempo todo, teve dias que eu não acompanhei mesmo, passei muitos dias sem acompanhar. Na hora que eu voltei a acompanhar, tava em 11. Eu falei, nossa, que beleza! Ah, que pensa numa doença providencial, como é que fala assim? Aí eu fiquei doente, o troço subiu, né? Ah, beleza, eu fui lá e vendi no 11. Se eu tivesse mantido, ele chegou até 11,11, eu teria ganhado mais. Então você vê que essa parte do mercado, ele mexe muito com a nossa parte psicológica. Por isso que o mercado tá para todo mundo, mas não é todo mundo que está para o mercado. Se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, eu poderia ter ganhado um pouco mais. Mas como eu não acompanho o mercado, eu vi que o nosso já está em 11, como é que eu faço? Não, vou aproveitar. Então você vê que dá para a pessoa, dependendo, ganhar dinheiro com o mercado, dá. Só que em contrapartida, igual que já aconteceu comigo. Eu comprei as ações da Positivo tem mais de 3 anos. A desgraça caiu que eu não consigo recuperar o dinheiro. Ela não chega nem ao ponto de tentar crescer. Pensa numa empresa que ficou tão bosta essa Positivo no mercado. Então o que acontece? Eu só tenho duas saídas. Ou eu vendo e amargo o prejuízo, ou eu mantenho lá e espero com toda a esperança do meu ser que ela volte a crescer um pouco a mínima para me poder vender, para ficar no 0 a 0. Então é o que eu estou mantendo. Então você vê que o mercado ele tem essas coisas? Tem. Tá? Então por isso que tem que tomar muito cuidado, porque muita gente na hora que comprou na máxima de 48 mil aqui, tá dependendo da Topix, tá? Porque muita gente pegou as ações lá em cima. Na hora que a ação começar a despencar, ela só tem dois caminhos, aquilo que eu acabei de explicar. Então, dependendo, muita gente vai perder dinheiro. Tá? Da mesma forma que acontece com o dólar alto. Foi o que aconteceu quando o dólar começou a chegar lá 150, 155, o troço foi carcando lá para cima. Muita empresa, com medo, fechou o negócio com muita coisa. Só que depois o dólar despencou. E ela comprou produtos a preços muito mais caros. Então tem essa volatilidade de mercado? Tem. Só que para nós, isso é para as empresas, só que para nós, consumidores finais, toda a carga é passada para nós. Então, todo o poder aquisitivo do seu dinheiro, ele está sendo minado aqui no Japão. Eu sei que muita empresa não vai gostar do que eu estou falando, empreiteira, agência, porque manda gente, pessoas para cá. Mas é a verdade desse ponto que está acontecendo. Você vê que hoje chegou a 149 dólares. Por mais que as pessoas estavam criticando o Ishiba ainda estava, junto com o EDA, ele estava conseguindo manter uma faixa entre 142 146 ali, tá? Mantinha essa, eles estavam conseguindo manter ali. Então estava começando a colocar o Japão em uma certa estabilidade. O japonês mais estava vindo inflação direto, do aumento dos preços das coisas. Sim, porque eram contratos passados da época de 160 dólares, 155. Porque eles compram aquilo ali, depois eles têm que ir repassando, porque eles vão começar a repassar os produtos com os preços novos depois que passar os velhos. E você vê que como estava tendo sempre certos aumentos, a coisa nunca ia parando. Aí o que aconteceu? A Sanai, né, como é que fala assim, ganhou as eleições, agora ela é a presidente do Partido Liberal Democrata. Ela está caminhando para ser o primeiro-ministro. Quando não passou, como ela não fez o rito de passagem ainda, então eu não considero. Tá? Só considero depois de fazer o rito de passagem. Então ela ainda ela é presidente, mas ainda está fazendo os trâmites ali para poder ser o primeiro-ministro do Japão. Só que ela, entre aspas, tá? Em promessas de campanha, falou: não, nós vamos combater a inflação. No primeiro dia praticamente dela, ela já subiu o dólar para 149 por causa dessa euforia de mercado. Ela não poderia ter vindo no mercado e ter feito como é que se fala assim, um discurso: meus filhos, nós vamos fazer tal coisa, mas vai na manhã aí, porque o troço vai demorar, tá? Segura a onda. Não, mete o pé na porta. E aí? Tá? Então você vê que nós estamos chegando numa situação que
Aí a mudança do primeiro-ministro, basicamente, seria uma renovação de esperança para a coisa melhorar. Pô, mas porra, eu não... Logo no primeiro dia já mostrou sinal do que está vindo. Então, o que eu posso falar para você? Só tome cuidado com sua parte financeira, tá? E faça o dinheiro, o pouco do dinheiro seu sobrar, render. Faça ele trabalhar para você. Já põe aqui o que você quer dizer com isso. Pensa comigo. Você tem um investimento, seja lá qual investimento for, é um investimento na parte financeira. Você tem um investimento aqui que está fazendo seu dinheiro crescer todo mês. Você tem seu salário aqui, que basicamente está fazendo você crescer todo mês. Só que desse lado aqui, você tem a inflação que está comendo tudo. Aqui está crescendo e aqui está comendo. Tá? Então, se a inflação chegar, comer o seu salário, você ainda tem um fundo de investimento seu que está crescendo. Para você ter um futuro melhor, para você ter um pouco mais de dinheiro. Mas se você não tem nada, o que sobrou aqui? 2 grandes nadas para você. Você entendeu o que o Japa quis dizer aqui? O tiozão quis dizer de forma didática para você fazer? Pois é. Porque se você tiver mais aqui, tiver seu salário aqui, por mais a inflação está comendo aqui. Mas se você corta os gastos aqui e coloca, vai colocando aqui, aqui vai ficando assim, ó. Cada vez maior. Por mais que seu salário esteja sendo comido pela inflação, mas se você coloca sempre um pouquinho aqui e vai sempre reaplicando aqui, aqui está crescendo. Então você sempre está tendo um respaldo de um lado. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Porque nós estamos chegando na situação do Japão que a coisa não... Por mais que tenha mudado o primeiro-ministro, como é que se diz, não está dando sinal. Porque a Sanai, ela foi eleita ali, só que a China está com medo da Sanai. Porque a Sanai ela é considerada direitista, extrema direita. A Sanseito já falou que vai fechar com a Sanai. A China está com medo da Sanai. Tanto que saiu já notícias falando de vários twitters, mensagens né, na China ali, que os troços tá com eles. Os caras estão com o pé atrás com ela. Então, dependendo da política que ela fizer, pode ser que a coisa fique esquisita. Ela vai mexer na parte dos estrangeiros? Por enquanto, tá? Diz ela que não vai mexer no número de pessoas que vai entrar no Japão. Ela não vai limitar o número de estrangeiros trabalhadores no Japão. Até porque se ela fizer, ela vai dar um tiro no pé. Mas, em contrapartida, se vai ter outros tipos de políticas, só Deus sabe. A única política que ela falou contra estrangeiros que ela ia fazer, o que é? Imigrantes ilegais, 0. Perdeu o visto, rala o peito. Não tem como ficar. Eles vão, nem que seja eles pegar o peão e jogar o peão dentro do aeroporto, junto com a polícia. Mas eles vão fazer. Então você vê que ultimamente está tendo muita lei anti-estrangeiro. Por mais que... Quando eu coloquei... Praticamente eu acho que eu fui um dos primeiros aqui. Se eu não fui o primeiro, se eu fui um dos primeiros aqui do Japão, aqui, dos brasileiros colocar. Japão está fazendo lei anti-estrangeiro. Porra, os caras me criticaram, me desceram a lenha, caramba, 4. Mas você vê que tudo que eu falei ali se concretizou. E você vê que não aparece um filho de Deus para pedir desculpa. Fala, não, japonês, eu estava errado, me desculpe, Gomenasai. Não, ninguém. Tá. Então, de qualquer maneira, já dá para você sacar que muita coisa está mudando. Por mais que a pessoa não aceite, ela vem aqui nos comentários e fala, não, isso não aceite, isso não pode, que não sei o que. Por mais que ela não aceite, a realidade é da forma que é. E ela está aí e ela está batendo na cara de todo mundo, por mais que goste ou não. Então não é porque a pessoa não gosta que aquilo não é realidade. Aprendam, gafanhotos. Não é porque você fechou os olhos que tudo sumiu. Não. Diz a lenda
que nem quem morre acaba tudo. Por quê? Existe a existência do espírito. É comprovado ou não? Tem muita gente que vai falar que sim, tem muita gente que vai falar que não. Mas eu acredito na crença do espírito. Tá? Mas de qualquer maneira. Tá? Então você vê que nem depois que você morre a coisa acaba. Então se você não tomar cuidado de você, por você, para você e com você, os outros não vão fazer. Então por isso que eu já estou vindo aqui mesmo todo fodido, com falta de ar, né? Problema de saúde, para te alertar. Toma cuidado. Ah, japonês, você fala de investimento assim, mas você investe no Japão? Não, já cansei de falar que não. Porque eu não pretendo morar no Japão. Eu ainda não decidi se eu vou morar no Japão o resto da vida. Então, enquanto eu não tiver essa definição, eu não vou aplicar no Japão. Porque no dia que eu falar assim, eu vou embora, se eu tiver um monte de coisa aplicada aqui, eu vou ter que vender tudo. Dependendo, eu vou vender por um preço muito abaixo do mercado. E eu vou perder dinheiro. Então, como eu não quero ficar perdendo dinheiro, eu já aplico direto no Brasil. Já faço as coisas lá. Então, tem muita coisa que dá para você facilitar a sua vida, né, e simplificar a sua vida com pequenas decisões. Igual, por exemplo, eu vou morar o resto da vida no Japão ou não? Ah, não sei. Então, posterga essa decisão de fazer qualquer coisa. E segue a vida. Ah, não sei se eu vou morar no Japão, mas eu quero investir. Se eu não sei, então aqui eu não faço. Vou para onde é minha terra. Porque mesmo se eu decidir não ficar aqui, tá lá. Simples. Tá? Porque lá, se eu deixar lá, vai continuar crescendo, vai continuar trabalhando a coisa ali, vai continuar gerando, dependendo da forma que for. Tá? Sem dores de cabeça. Ah, japonês, mas eu não sei investir, como é que eu faço? Ó, eu não sei como é que trabalha o Banco Inter, PicPay ou outras coisas. Eu trabalho com o Nubank, não estou sendo pago para fazer propaganda do Nubank, né? Mas eu gosto muito do Nubank. Tá? Então o Nubank ele tem as caixinhas. Ali, as caixinhas eles geram não sei tanto de CDB, dependendo da caixinha. Eu não posso falar que gera tanto assim, tanto assado, tanto Y, aquilo. Porque isso varia de caixinha para caixinha. Então se eu falar para você, ah, tem caixinha que é assim, e você pegar uma caixinha assada, você vai falar, porra, japonês, você mentiu para mim. Por isso que eu já não falo. Tá? Esse tipo de coisa. Eu deixo a pessoa ali ler cada prospecto. Só que o que acontece? Ah, japonês, se eu precisar do dinheiro lá do Brasil para usar aqui no Japão, tem como usar? Tem. Se você, por exemplo, tiver uma conta no Nubank, tiver um cartão internacional, você consegue sacar o dinheiro aqui. Claro que você vai pagar IOFs horrendos, porque o governo brasileiro é foda. Tá. Por que eu falo isso? Para você, por dinheiro entrar no Brasil, se eu não estou enganado, ele é muito mais barato. Mas para sair do Brasil, ele é muito mais caro. Mas de qualquer maneira, você consegue pegar de lá para cá. Então tem caixinhas que tem liquidez zero. O que isso quer dizer? Que não leva... Se você pedir o dinheiro, ele sai no mesmo dia para você. Não na mesma hora, mas no mesmo dia. Tá? Então tem liquidez de um dia. Então dependendo, vai levar um dia para você receber esse dinheiro. Tá? Só que aquela velha história. Quanto maior a liquidez, maior o rendimento da sua caixinha. Né? Por isso que isso aqui é uma coisa bacana para quem quer fazer um caixa de reserva. Né? Porque assim, fundo de reserva a gente nunca sabe quanto vai precisar. Então dependendo, você precisa do dinheiro assim, quase que para o mesmo dia, não digo para a mesma hora, mas para o mesmo dia, que etc. Então essas caixinhas de liquidez zero, ela ajuda bacana, ajuda bastante. Da mesma forma, LCA, LCI, tem muita gente que investe em LCA, LCI, por causa disso também, por causa da liquidez, que é rápida. Já estou te dando uma aula aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho, por favor. Né? Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali. Por que eu peço essas coisas? Pô, teve um vídeo, eu gravei, teve quase 10 mil visualizações. Quase ninguém se inscreveu. Pô, para mim poder monetizar no TikTok, eu preciso de 10 mil. Só com esse vídeo já daria. Pô, só que as pessoas são solidárias, mas nem ferrando. A pessoa ela quer vir consumir do seu produto, mas não quer te ajudar. Isso é um puta de um egoísmo. Japonês, você fala assim na cara dos outros? Falo. Por quê? Eu não vou ter que usar de máscara? Pagar de bonitinho? Não. Ah, não vou consumir seu vídeo. Não tem problema. Vai pro vizinho. Vê se o vizinho tem a mesma qualidade do vídeo
do meu vídeo. Simples assim. Tá? Se tiver, pô, beleza, troféu joinha. Se não tiver também, meu. Olha, eu cheguei no momento da minha vida que eu cansei de, como é que se fala, querer usar máscara de bonitinho, os outros só botar na minha rodela. Cansei. Tá? Ah, só vou usufruir de você, vou sugar seu conteúdo, vou te xingar e o cacete a 4, não vou te dar um like, não vou te dar um inscrito. Então, meu, aqui você não faz diferença. Tá? Mas, você não vai ganhar visualização? Sim. É menos um. E aí? Vou fazer boicote, então vai sair todo mundo. Bom, beleza, não tem problema. Outros virão. Tá? Como é que se fala assim? Da mesma forma que eu tenho a crença que Deus fecha uma janela que ele abre duas portas agora. Se é para ter, como é que se fala assim, dores de cabeça, eu prefiro não ter. Tá? Então, ó, para você que já tá puto comigo, sayonara. Tá? Então, continuando aqui. Então já dá para você ter uma ideia de como é que as coisas são. Como é que as coisas podem ir. Como é que as coisas podem ficar daqui para frente. Por isso que eu falo para você. Em meio a tudo isso, toda essa confusão, que ainda vai gerar muita coisa, faça seu dinheiro crescer. Invista. Japonês, você está falando das caixinhas, beleza, isso, essas caixinhas de liquidez zero, coisa rápida. Mas se eu não quiser fazer isso, quiser fazer ações, pô, não há problema, faça. Mas só porque, aquela velha história, pensa comigo, ó, aqui você tem algum fundo de investimento. Fundo de investimento pode falar, tá? Pode ser ETF, ações, caixinha, tesouro direto, seja lá qual for. Independente, CDI, CDB, né? Aqui você tem algum investimento, aqui você tem seu salário. Que aí eu falo assim porque isso aqui sempre tá. Entra, cai, né? Como é que fala assim? Daqui a pouco você coloca um pouquinho e ele cresce mais. Aí fica assim. Só que você tem inflação aqui. Coque. Só que se você saber usar a cabeça, a inflação vai pegar só no seu salário. Coque, pá, com o meu salário. Puf. Só que ainda seu fundo de investimento está aqui para te dar uma, como é que se fala assim? Te dar um suporte. Não estamos falando de fundo de reserva, tá? Isso aqui é investimentos para você ter um futuro melhor. Então, se o seu salário, você tira um pedaço do seu salário, coloca aqui seu investimento, olha como é que ele já fica. Olha seu fundo de investimento, já fica maior, ó. Por mais que a inflação te coma, ele já está crescendo. Então você vai continuar fazendo ele crescer aqui. E é isso que eu quero para você. Não faça, não deixa a inflação vir, come o seu salário, pá. Eu gastei mais do que devia. Aí você tem que investir, você tem que vender seus investimentos. Placa. Aí sobrou o quê? 2 grandes nadas aqui. Antes aqui você tinha um fundo de investimento, agora você não tem nada. E é isso que você quer para você? Um grande nada na tua vida? E é isso que o Japa está tentando alertar você. Tá? Da mesma forma que cursos, tem cursos bons e tem cursos muito merdas por aí. O que isso quer dizer? Porque o curso bom, para mim, não é aquele que vai te falar, que vai te dar uma carteira personalizada, que é aquela, ou você invista nesse, porque isso tem isso, essa empresa é perene, isso. Não. Curso bom para mim é aquele que te ensina a ver geopolítica, a decifrar geopolítica, aquele que te ensina a decifrar, como é que se fala assim, relatórios de investimento, tá? Que te ensina a ler o mercado. Por quê? Porque uma carteira de investimentos não quer dizer que ela seja boa para você. O que isso quer dizer? Tá. Pensa comigo. Aí nós vamos mexer com vários contextos. Pensa você, início de carreira, 20 anos, bonitão ali, ó, jovem, cheio de energia. Se você, por exemplo, investir num ações ou numa BDR, dependendo da forma que você fizer, ela vai te dar, dependendo, ao longo de 10, 20 anos, por isso que eu falei assim, gente jovem, tá? 10, 20 anos ali assim, valorizações de 1.000, 2.000, 3.000%. Japonês, você tá falando abobrinha, beleza, ó. Pega a VEG tempos atrás e dá uma olhada. Tá? Então, dependendo, você vai conseguir muito mais valorizações do que você colocar num fundo imobiliário. Porque o fundo imobiliário, basicamente, ele só vai mexer
entre aspas, com as oscilações de inflação. Nada mais em si. Então aquilo que você poderia ter 1.000, 2.000, 3.000 de rendimento, por exemplo, rendimentos cavalares, você vai ficar restrito àquelas coisas pequenas. Já por então você está falando que fundos imobiliários é ruim? Não. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Se você tiver muito dinheiro colocar no fundos imobiliários, por exemplo, e aquilo te pingar todos os meses, bacana. Mas se você está querendo grandes valorizações para enriquecer rápido, dependendo, você está perdendo valorização. É isso que eu estou tentando te passar. É a mesma coisa, quem comprou Bitcoin no início, quem comprou Bitcoin agora. Olha a diferença. Quem comprou aqui, ó, olha o tanto de valorização. Quem comprou aqui, que valorização que teve. Tem. Então, por isso que eu falo que tem, ó, usar a cabeça. Tá? Então, você pegar, só fazer certos investimentos é bacana. Por isso que fazer análise de perfil é importante. Ver a sua idade, dependendo do quanto você quer enriquecer. Porque se uma pessoa ela já passou, por exemplo, dos 50 a 60 anos, e ela colocar, isso levando a estimativa de uma pessoa ter uns 80 anos, por exemplo, tá? Passou dos 50 anos, ela tentar colocar num fundo, investir ali para valorização igual uma pessoa de 20 anos, porra, já não rola. Aí o fundo imobiliário é muito mais bacana, porque ela vai pingar no momento. Então a pessoa, enquanto ela está viva, ela está usufruindo daquele momento, porque ela já não tem mais aquela expectativa dos 50 anos para trás. Igual no caso dos 20, ali, quem entrou no mercado com 20 até os 50. Então ela teria 50 anos de valorização ali. Porra, dependendo da ação da empresa, ela valorizou muito. Se ela vendeu ali, porra, depois ela tá bacana. Tá? Diferentemente de uma valorização só de inflação. E aí? Tá? Então você vê que existem essas diferenças. Por isso que eu falo assim, existem cursos bons e existem cursos muito bosta. Tá? Então toma muito cuidado por aí em relação a esse tipo de coisa. Mas tá tenso, viu? Nossa falta de ar é tenso pra caramba. Mas só dá uma analisada, como é que se fala assim, sua idade, o que você quer pra tua vida e etc. Mas é aquela velha história, eu não sou novinho. Então essa dica, como é que fala assim, esse exemplo que eu dei aqui é o que eu faço pra mim, usando uma carteira previdenciária. Claro que às vezes eu dou aquela pulada fora da carteira previdenciária, sim, foi como eu fiz com a Magazine Luiza, Casas Bahia. São ações que levaram alguns meses, mas me trouxeram assim um bom rendimento que deu para alavancar muito mais rápido os investimentos na carteira previdenciária. A Movida. Então existem certas oportunidades de mercado que dá para a pessoa fazer sem correr tanto risco. Quanto maior o risco, existe o prêmio de risco. Tá? Só que se você não tem tanta grana assim, pô, vai sem riscos, tá? Numa carteira previdenciária, beleza, mas se você quer correr um certo risco, separa um dinheirinho que você acha que não vai te fazer falta e faz. Só que é claro, quanto mais você colocar, como você ganha por cota, mais você vai ganhar. Então se você comprar poucas cotas, não espere grandes rendimentos. Tá? A não ser que você consiga uma barbada igual essa da Magazine Luiza tempos atrás, que praticamente quase triplicou o que eu coloquei. Eu fiquei tão feliz. Então quem seguiu aquela dica que eu falei, pô, ganhou dinheiro. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque sempre teve uma pessoa que entrou lá no vídeo lá e falou, não, mas não é para aplicar, como é que fala assim, varejista. Calma, gafanhoto, porque esse negócio de não aplicar em varejistas é no caso da carteira barciana ali, no caso da carteira previdenciária, etc. Para você fazer trade é diferente. Então existem muitas oportunidades de trade todos os dias. Como
Eu havia até mandado uma mensagem para o Alessandro falando a Oi está em recuperação judicial. Mas ela chegou a 40 centavos ali. Se você levar em conta que a Oi é uma empresa perene, a dificuldade de saída de mercado, a dificuldade de entrada no mercado, você acha que eles vão deixar a Oi sumir do mapa assim, puf? Fácil? Não vai. Então se você pegar a Oi a 40 centavos, como eu peguei, por exemplo, e deixa lá, esquece, uma hora que vai valorizar, e vai valorizar de uma forma cavalar. E aí? É muito difícil a Oi falar assim, não, morreu a Oi. Ainda assim, pode chegar alguma outra empresa e querer comprar aquela a Oi que morreu. Entende? E aí? Tá. Então tem que se tomar cuidado, mas tem muita oportunidade de mercado. Por isso que eu falo para você, no meio ao caos, sempre tem os vencedores. E você pode ser um, mas depende dos passos que você der. Porque tem gente que fala assim, eu quero tal coisa e não faz nada. Tá? Você tem que ter movimento. Tá? Você tem que agir de alguma maneira. Você tem que fazer. Foi igual essa euforia de mercado, 48 mil. Muita gente pode ter ganhado dinheiro nisso aqui? Pode. Aquelas pessoas que compraram aqui embaixo esperaram chegar aos 48 mil. Só que quem comprou no 48 mil aqui vai ter que esperar o mercado subir de 48 mil. Mas se isso aqui foi uma bolha, esses 48 mil, apenas euforia de mercado, aquela velha bolha, e o troço começar a despencar, quem comprou aqui se lascou. Por isso que existem certas dicas, entre aspas. Tá? Caiu no mercado. Caiu na mídia, porra, foge. Porque muita gente já comprou. Igual nesse caso aqui, caiu na mídia. Então muita gente já comprou. Porque tem coisas que só vêm na mídia assim, como é que se diz? Quando é extraordinário. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, esse jornal, ele sempre relata todos os dias as entradas e as saídas do Nikkei. Mas muita gente comprou aqui. Então a coisa, tem muita empresa que está na máxima. Então agora é a hora que a pessoa ela tem que olhar gráfico. Se ela não quiser olhar gráfico, ela tem que olhar os relatórios de entrada e saída. Porque senão... Porque tem empresas que tem o home broker, tem o gráfico, mas além do gráfico, ele tem os relatórios. Quanto fechou o dia passado, quanto que está o mês, quanto que está uma semana, um mês, 6 meses... Então, se a pessoa não quiser olhar o gráfico, ela tem que olhar esses dados para ter a noção se está barata ainda ou não. Porque dependendo, comprou lá em cima, se lascou. Como já aconteceu comigo. Então, por isso que a gente vai apanhando, a gente vai aprendendo, como é que fala assim, com os erros de mercado. Por isso que fazer um curso em si, dependendo, não vai te fazer, o mestre financeiro. Não. Você só vai aprender muito com tentativa e erro, tomando na cara e etc. Tá? Não tem como. A não ser que você pegue como é que fala assim, um consultor para gerenciar essa parte para você. Aí, só que aquela velha história, você tem que pagar esse consultor. Se você não quiser pagar esse consultor, ele vai não quiser te pagar por uma questão salarial, como já tem muito hoje em dia, o consultor ele cobra não sei quantos % sobre todo o valor que você tem investido para poder tomar conta para você. Então você pensa, igual por exemplo, tem consultor que toma conta de bilhões. Então ele pega 1% daquele bilhões aí. O cara ganha uma grana na lascada. Tá? Mas existe esse tipo de coisa, existe. Né? Então tem muito, é a tendência de mercado agora, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então tem muita coisa que as pessoas têm que parar para pensar agora. Nessa parte, tá? Por isso que eu falo e repito, você que está vindo do Brasil para cá, não venha para cá com um salário por menos de 1.250, porque senão tu vai se lascar, tá? Com financiamento, gastos, etc, tu vai se lascar. Mesma coisa as pessoas que já estão aqui, não procurem salários abaixo disso, porque dependendo vão, como é que se fala assim, não vão ter aquele dinheiro a mais, dependendo, para você poder ter uma vida um pouco mais alegre. O dinheiro vai ficar sempre restrito àquela quantidade, àquela porção ali, né? Então,
todos os gastos, ela vai ter que cada vez cortar mais gastos, cada vez mais. E nisso a pessoa vai ficando desanimada, ela desanima. Porra, tudo que eu fazia um pouco a mais, um supérfluo a mais que eu poderia ter, hoje eu não posso mais. Não estou falando que supérfluo seja ostentação. Porque tem gente que vai lá e já me compra um carro zero, iPhone 17, o caralho é 4. Tem necessidade disso? Não tem. Aí pessoas ficam com prestações de 11 mil só de telefone, 11 mil, 15 mil todos os meses. Enquanto poderia estar pagando, dependendo, 5 mil, 6 mil. Ah, mas é a alegria do iPhone. Beleza, não há problema. É teu presente. E lá na frente. Porque essa diferença desse valor do iPhone você poderia estar investindo. Jogando para investimento. Acabei de trazer a Oi com cota de 40 centavos. Então não tem desculpa para falar assim, não tem dinheiro para comprar uma cota. Tem. Ah, eu quero uma coisa um pouco mais segura, porque a Oi está em recuperação. Não há problema. Klabin, R$ 3,52. Menos de R$4. Eu não sei quanto está o preço de uma Coca-Cola no Brasil, mas garanto que deve estar um pouco mais barato. Como é que eu falo assim? A cota está mais barata com a Coca-Cola. Eu falo assim, garanto, mas não garanto não, tá? Porque eu não sei o preço no Brasil, tá? Brincadeiras à parte, mas você vê que tem muita coisa. Dependendo do local, você vê que a cota da Klabin, que vai te fazer ganhar dinheiro, ela é mais barata que uma coxinha. Pô, pelo amor de Deus. Japonês, você está muito ganancioso? Não, não é questão de ganância, é questão de você ver o seu futuro. Você cortar, falar certos nãos agora, vai te dar um futuro bacana lá na frente. Porque pensa bem, com a Klabin, ela vai te pagar trimestralmente, a cada 3 meses, e ainda tem o valor da ação. Então você ganha 2 vezes. No dia fala assim, não quero mais saber da Klabin. Você vai lá e vende a Klabin, ainda você ganha uma grana ainda. Aquilo que te pagou a cada 3 meses, ainda você vendendo, ainda vai te dar dinheiro. Olha aí. Pô, não é vantajoso? Ainda um negócio que vai estar lá pingando para você a cada 3 meses, sem você fazer esforço, tá? Sem ter que trabalhar, entre aspas, aquilo ali, porque ele vai te dar aquilo ali. É uma empresa de papel e celulose que vai estar te pagando. Porra. Olha aí. Ah, mas é a Klabin que não sei... Ó, Klabin tem mais de 100 anos. É uma empresa que não vai quebrar assim, da noite por dia. Vai na fé. Não é recomendação de compra ainda, hein? Tá? Mas você vê que tem coisas assim, pô, muito bacanas por aí. Tá? Você vê Banco do Brasil, até tempos atrás estava bacana. Agora começou a subir um pouco ali o preço da cota. Mas, igual, Caixa Seguridade, ninguém olha para Caixa Seguridade. Mas é uma coisa que... Porque seguro é uma coisa, né, que as pessoas sempre estão fazendo cada vez mais. Porque você vê que o mundo tá ficando cheio de turbulências, cheio de coisas problemáticas por aí, igual desastres naturais e etc. Então, se você não tiver um seguro, dependendo, você se lasca. Então, você vê que o seguro é cada vez mais alto. Então, está crescendo cada vez mais. Está caindo no gosto do povo cada vez mais. Então, se você compra ações de uma seguradora, bacana, pô. Ah, Japão, mas não quero essas coisas não. Quero um bancão. Pô, Itaú. Você vê que Itaú tá no top ali. Nubank tá em alta também. Né? Você vê que Bradesco tava capengando até tempos atrás. Voltou a subir. E aí? Qual a desculpa? Tá? Né? Então tem muita coisa que dá para as pessoas fazerem. Dá. Mas é questão de consciencial, querer fazer ou não. Né? Ah, eu vou comprar um carro zero aqui no Japão. Porra, beleza. Nada contra. Você que vai andar de carro zero, bonitão ali, ó. Né? Só que o carro vai sofrer depreciação, o valor do carro vai cair e etc. Né? E as ações? As ações, dependendo, cai um pouquinho, mas depois ela sobe. O carro não, o carro caiu, despencou. Acabou. Então, dependendo, vale a pena você querer, entre aspas, ostentar, em vez de você investir no teu futuro lá na frente? Porque falar que investimentos é difícil, não é. Se fosse
Se você falasse para mim, ah, investimento é difícil, 10 anos atrás, 15 anos atrás, concordo. Agora não. Agora tem muita oportunidade por aí, tem muito banco digital por aí dando oportunidade, tá? Bancões mesmo também, né? Então, tem oportunidade para tudo quanto é lado. Tem entrado muito, como é que fala assim? Claro que o Brasil está muito aquém do número de investidores igual americanos, mas tem entrado muita gente no Brasil. Então, como é que se fala? As oportunidades estão aparecendo. Vai de você querer fazer as coisas. Já falei, você dá consultoria? Eu dou. Se me pagar, eu já falei, eu cobro 10 anos por consultoria. Tá? Mas não vou falar para você, ó, você vai para tal empresa, tal coisa, tal coisa. Não, eu não faço isso. Ó. Você vai ter que movimentar tudo. Vou te quebrar, vou tirar todas as suas dúvidas, mas todo o processo do negócio é você que tem que fazer. Porque se eu fazer tudo, tu não aprende. Eu quero que as pessoas aprendam. Porque quanto menos ela depender de mim, por exemplo, ou depender de um consultor, mais dinheiro sobra para ela investir. Igual, por exemplo, Japão, eu te paguei 10 anos. Se você fizer sozinho, esses 10 anos que você pagaria para mim, você já colocava para investimento, pô. E aí? Tá. Então, vamos pensar em certas coisas assim, né? Japonês, você está muito ganancioso. Pô, qual que é o erro de ser ganancioso nessa parte? Eu estou lesando quem? Eu estou roubando de quem? Então, qual que é o erro? Você ser ganancioso, você ser ambicioso. Desde que você não lese ninguém, não atropele ninguém, não fira, como é que se fala assim, sua parte moral, não vejo problema algum. Muito pelo contrário, tem muita gente que é ambiciosa, que usa a força da ambição para seguir em frente, para crescer cada vez mais. Muito melhor daquela pessoa que deita naquela, eu vou ficar olhando pro teto. Aí, na hora que começa a bater as coisas, as contas chegando, as cobranças vindo, tô em depressão. Resolveu alguma coisa na tua vida? E aí? Tá. Ó, fui zoado desse jeito, a cabeça até rodou agora. Mas, brincadeiras à parte, pô, vamos colocar a mão na consciência aí, né? Então, para finalizar o vídeo aqui, então você vê que deu essa bolha aqui, tomar um certo cuidadão, da mesma forma que a inflação, né, no caso assim, vai continuar subindo, ela não vai parar, tá? Porque você viu que a Sanai já chegou metendo o pé 149, tá? Então 149, vamos ver o que vai continuar dando desse, como é que se fala assim, desse dólar, né? Por mais que as pessoas tenham criticado o Ishiba, mas o Ishiba conseguiu manter 142, 146, né? No caso assim, aí já conseguiu dar um pouco mais, né, de trilho para o Japão. Muita gente não reconhece isso, mas é aquela velha história. Se a pessoa ela não acompanha o mercado, não vê o que está acontecendo, claro que ela não vai reconhecer nada, porque ela quer tudo para ela, aquele famoso egoísta da canhota. Eu quero tudo para mim. Não estou falando que eu sou direitista, tá? Mas como é que fala assim? É o que eu tenho visto ultimamente. Igual o caso da moça lá, como é que fala assim, tava lá queimando a bandeira dos Estados Unidos, na hora que a polícia chegou na casa dela, porra, não é? A pessoa chega pronta, faz um monte de merda, acha que aquilo ali não vai dar consequência, porra. Por isso que eu falo, tudo na vida tem um preço. Quer fazer? Beleza, mas esteja disposto a pagar o preço. Porque tudo na vida tem um preço. Sua liberdade tem um preço. Tá? Seu corpo tem seu preço. Tudo tem um preço. Tá? Então, tome cuidado. Porra, nossa, extrapolei o tempo do vídeo, né? Mas, de qualquer maneira, né? Fica alerta, né? Toma cuidado e invista seu dinheiro. Não deixa dinheiro parado em casa, pelo amor de Deus. Só deixa parado em casa aquela reserva de emergência, porque, igual no caso do Japão. Aqui nós temos terremotos. Então a gente nunca sabe quanto vai dar um terremoto que vai te fuder a vida. Então você precisa sempre ter um pouquinho de dinheiro dentro da sua casa com você ali, tá? Para quando você tiver que correr, porque dependendo da região que tiver ali, acabou a luz, você não vai conseguir tirar dinheiro do caixa eletrônico. Tá? Então você precisa ter dinheiro em espécie, porque tem muito combine que tem gerador de emergência, mas
Se cortar a rede elétrica não, a rede telefônica, o Wi-Fi, não tem como vender pelo cartão de crédito, porque não tem internet para fazer ligação com a central. Então, o cara do caixa ele vai conseguir vender no dinheiro para você. Entendeu? Então, é nessa parte você ter uma reserva para você, para emergência ali dentro da sua casa. Nesse ponto, sim. Mas tirou isso, meu, dinheiro de reserva em banco, conta parada, Banco do Brasil, meu, tira tudo. Investe, pelo amor de Deus. Tá. E eu vou ficando por aqui. E Maido.